E aí, querido, tudo bom? Hoje eu quero falar com você sobre os planos de Deus. Para tudo que acontece, tem um plano estratégico de Deus na tua vida, cara. Em Jeremias 29:11 vai falar o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Lá em Romanos 8:28 vai dizer o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É com isso aí que eu quero começar a mensagem de hoje, falando que Deus sabe exatamente os pensamentos que Ele tem sobre nós, pensamentos de bem e não de mal, pensamentos de paz, né? E Romanos vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu costumo dizer que todas as coisas sempre, até as coisas que te acontecem de uma forma ruim, cooperam para o bem. Nós tiramos sempre aprendizado das situações ruins, né? Então, a promessa de Deus, ela se revela para cada um de nós no momento certo, por mais que a gente não entenda. A única coisa que não se revela é o processo da promessa, né? Deus vai te prometer algo, mas ele não vai te falar o que vai acontecer até a promessa se concretizar, né? Quero dar um exemplo aqui de Abraão, quando ele é mandado para outra terra, né? A qual pouco ele sabia. Ele não sabia aonde era essa terra, o que ele encontraria nessa terra, e ele foi mandado para essa terra como uma forma de promessa, né? Deus prometeu a Abraão fazê-lo pai de nações, né? Ou então a promessa que Deus fez a José com aquele sonho profético dele, né? Que se curvavam diante dele. Enfim, são promessas que Deus te faz, mas ele não te fala qual o processo que você vai passar. A gente sabe da história de José, todo o processo dele de ser vendido como escravo, de ser traído pelos irmãos, de ser posto em cárcere, e depois de 17 anos, salvo engano, ele foi levantado a governador do Egito. Entendeu? Então, assim, a promessa de Deus se cumpriu? Se cumpriu. Mas você nunca vai saber qual é o processo que você vai passar até a promessa de Deus se cumprir. Só que o negócio é que ninguém quer sofrer, né? Como eu falei no vídeo passado, o próprio Jesus Cristo, né? Ele pediu para que Deus afastasse dele aquele cálice de dor, né? E ele também não queria sofrer, né? Está relatado isso na Bíblia. Ora, antes dele ser crucificado, ele pediu para Deus que, se possível assim, afastasse aquele momento. A dor estava grande, o peso estava grande. De repente você está passando por algo aí que você não sabe como você vai administrar. De repente o teu emocional está abalado, né? E é aquilo, ninguém gosta de sofrer, ninguém quer sofrer, ninguém consegue sofrer, né? Deus vai escrever a nossa história de uma forma, só que nós, com o nosso livre-arbítrio, temos a capacidade de apagar toda a história que Deus escreveu, né? Eu acredito que Deus influencia nosso caminho para que, dessa forma, o plano de Deus venha a se cumprir na nossa vida. Não importa o que aconteça, né? Se você escolhe um caminho que não é o caminho que Deus escolheu para você, de alguma forma ele vai tentar influenciar você a voltar para o caminho que ele escolheu. Porque a gente volta lá para o início do vídeo, né? Deus tem planos melhores que os nossos para a gente, né? Assim como os nossos pais, quando a gente nasce, eles fazem planos, né? Eles têm sonhos. Ah, meu filho vai ser médico, minha filha vai ser advogada, não, ela vai casar, vai ter uma família. Pô, às vezes o cara quer fazer odontologia, às vezes o cara quer empreender, às vezes a pessoa não quer casar, não quer ter filhos, né? Então, na verdade, os nossos sonhos, de fato, não são os sonhos dos nossos pais. Assim como os nossos sonhos não são os sonhos de Deus. Por quê? Deus tem sonhos muito maiores que os nossos pra gente, né? Dessa forma, a gente vai tomando decisões próprias e saindo daquela linha que Deus desenhou para a gente, né? Eu gosto de falar isso, eu não vejo como heresia, né? Eu acho que destino, né, é o encontro das suas decisões com um plano transcendental favorável, né? Um plano de Deus que transcende o teu entendimento, né? Para falar disso, eu quero falar um pouco de Davi, por exemplo. Davi, da noite para o dia, né, ele virou capitão do exército de Israel.
Por quê? Porque ele derrotou um gigante. A Bíblia vai contar a história de que existia um gigante, né, Golias, assustando todo o povoado, assustando todo mundo e dizendo, cara, não tem ninguém aqui que me vença, esse Deus de vocês aí não é nada, eu vou pegar, vou matar, vou fazer, vai acontecer. Davi foi lá, aceitou o desafio, matou o gigante, né? Só que Davi virou capitão do exército de Israel do dia para a noite? Não foi do dia para a noite. Ele teve um processo. Até porque Davi, quando derrotou o gigante, era um garoto, né? Um frangote, bem dizer assim. Então, assim, não foi do dia para a noite que ele ganhou status de capitão. Não foi do dia para a noite que ele ganhou status de herói, né? O que aconteceu? Ele estava preparado e o plano de Deus casou exatamente com a decisão dele de enfrentar o gigante. Por quê? Antes de ele enfrentar o gigante, a Bíblia vai dizer que ele já tinha matado o leão, já tinha matado o urso, isso tudo para defender suas ovelhas. Por quê? Porque Davi era pastor de ovelhas. Ele já tinha enfrentado urso, leão, bichos ferozes, grandes, né? Então, assim, Davi não tinha medo de enfrentar o perigo. Ele teve atitude, né? Ele foi nomeado capitão, ele casou-se com a filha do rei, ele ganhou dinheiro, ele ganhou status. Davi poderia se acomodar como qualquer um se acomodaria, talvez, né? Mas Deus queria que ele fosse mais do que capitão, porque o plano de Deus era muito maior do que o Davi planejou ou sonhou algum dia para ele, né? E Deus resolveu tirar Davi ali daquela zona de conforto de algum modo. Eu acho que Davi, depois que se tornou capitão do exército, ele ganhou a filha do rei, se casou com a filha do rei, ganhou status, ganhou dinheiro. Eu acho que, de alguma forma, ele se acomodou ali, né? E esqueceu da promessa que foi feita para ele lá atrás, né? Quando o profeta foi até a casa dele e ungiu Davi como rei. De repente, talvez ele tenha se esquecido disso, né? Vamos falar disso daqui a pouco também. Então Deus resolveu tirar Davi da zona de conforto de algum modo, né? E o que aconteceu? Saul começou a invejar Davi pelo sucesso dele, né? A Bíblia vai dizer que as pessoas queriam afanar mais a Davi, glorificavam mais até Davi do que o próprio rei Saul, né? Então Saul começou a pressioná-lo. Saul tentou matar Davi. Davi, depois de ameaçado, ele fugiu de Israel, né? E só depois de muitos anos ele veio a ser rei de Israel. O que você pensaria nesse momento? De você estar acuado, de você estar sendo ameaçado de alguma forma, porque você se posicionou numa zona de conforto. Você está num momento da sua vida em que você se acomodou. E de certa forma, as circunstâncias que estão se apresentando para você estão te ameaçando tirar o domínio que você tem do seu status atual, do seu momento atual, né? Deus permitiu que o quê? Que um gigante na vida de Davi, né, entrasse para que a promessa se cumprisse. Para que Davi saísse da zona de conforto, para prepará-lo para a promessa, né? A Bíblia vai dizer que Davi, quando estava pastor de ovelhas, ele gostava de fazer aquilo, ele queria fazer aquilo e não sairia daquele momento na vida dele se Deus não intervisse, né? Se Deus não preparasse esse momento de um gigante, né, aparecer na frente de Davi, chamar Davi para um duelo. Davi ia continuar pastor de ovelhas, né? Se dependesse de Davi, eu acredito que ele ia continuar pastor de ovelhas a vida toda. E o plano de Deus não iria se cumprir. Então, o que Deus fez ali, ao meu entender? Deus interviu de alguma forma para que o destino de Davi pudesse casar com o plano que Deus tinha, né? Então, assim, apesar de tristezas, apesar de dificuldades, apesar de portas fechadas, humilhações, palavras contrárias, cara, tudo isso vai te fazer criar o quê? Um calo, né? Para você se preparar para o dia da promessa. Eu digo mais até, eu falo que normalmente podem vir 100, 1000, 1 milhão de pessoas, mas só você vai ser capaz de derrotar esse gigante. Por quê? Porque Deus preparou um gigante para você.
em especial para você, né? Tem certas coisas na vida que você não pode delegar a ninguém. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu colega, seu professor, ninguém vai poder resolver esse problema para você, né? Na verdade, esse gigante é seu, esse deserto é seu, é você que tem que enfrentar ele. Simples. Onde é que eu parei aqui? Então, Deus preparou esse gigante para você, assim como foi com Davi, né? Não adianta as pessoas tentarem resolver seus problemas, como eu estava falando. Ninguém vai derrubar esse Golias. Esse Golias é para você derrubar, cara. É você que tem que ter atitude de lutar. É você que tem que ter atitude de mudar o seu quadro atual, né? Não há crescimento e amadurecimento sem que haja um incômodo. Tá entendendo? Essa responsabilidade você tem que assumir. Deus não te permitiu, Deus não está permitindo, na verdade, isso para que você morra, nem espiritualmente e nem carnalmente, né? Deus não está permitindo isso para que você sofra, para que você seja um derrotado. Cara, Deus permite as dificuldades, na verdade, é para te forjar, é para te preparar para algo muito maior. Deus tem para Davi uma promessa, uma coroa, um trono, uma vida vitoriosa. A gente vai ler isso na Bíblia, a gente vai entender e vai ver, com o passar da história, todas as promessas que Deus tinha para Davi se cumprindo. Mas tem um gigante na frente dele. E aí? O que ele fez? Ele não enfrentou o gigante? Ele não matou o gigante? Davi teve atitude. Davi teve frieza. Davi quis mudar a situação que o cercava. Qual a sua decisão hoje? Você quer mudar o seu quadro? Você quer mudar a sua vida? Você quer agarrar de fato as promessas que Deus tem para você? Tá esperando o quê? É simples, cara. Vou repetir mais uma vez. O destino é o encontro das suas decisões com um plano transcendental favorável. Não tem mistério. Mais uma vez, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus tem pensamentos mais elevados que os nossos. Deus tem sonhos para a gente mais elevados que os nossos. Só que Ele usa de circunstâncias para ativar um modo operante na gente, né? Para aguçar a gente querer buscar mais, para nos incentivar a ir além do gigante, porque se o gigante está na tua frente, cara, você pode ter certeza que a promessa está atrás do gigante. Então vamos em busca dessa promessa. Falou? Tamo junto. Fica com Deus.